Olá, meus amigos, estamos iniciando mais um podcast Gramado Talks. Meu convidado hoje é o empresário azeitólogo André Bertolucci. Nós vamos falar sobre essa produção maravilhosa gramadense dos azeites lá do Olivas de Gramado, premiadíssimo, tem novidades aí, tem muitas atrações novas, tudo isso hoje no Gramado Talks. André, obrigado por ter vindo aqui no nosso coworking Gramado, bacana espaço aqui, né? Pô, muito legal. Pois Show de bola. Estamos aqui direto fazendo os nossos podcasts. Agradecer aí o empresário Éder Mapelli pela parceria. André, muitas novidades lá no Olivas, né? Vocês fizeram novas atrações, reformularam lá os espaços. O Olivas de Gramado é uma locomotiva. A gente não para nunca, sempre novas ideias, novas atrações, para que cada vez mais o visitante que vai até lá nos visitar tenha uma possibilidade ainda maior de entretenimento, de diversão, de cultura, né? Então a gente simplesmente não é um parque que fez aquilo e acabou. A gente está em constante mutação, cada vez mais investindo para que tenha mais conforto também, né? O cliente, que tenha um serviço melhor. Então a gente, esse ano, lançou agora recentemente um novo espaço que é a azeiteria, que compreende um novo auditório da sala de degustação sensorial harmonizada para até 45 pessoas. Então a gente ampliou o espaço, todo climatizado. As pessoas vão poder degustar até 7 tipos de azeite, com uma mini aula sobre análise sensorial de azeite de oliva. Estive lá, muito legal. E também vão poder visualizar agora a nossa produção do laboratório, onde são feitas todas as infusões aromáticas e os azeites gourmets, assim como visualizar o nosso lagar, né? Que esse ano foi a primeira vez que a gente extraiu no lagar próprio. Nos anos anteriores eram parcerias com outros produtores, a gente extraía em Viamão, na Estância das Oliveiras, que é um parceiraço nossa, a família Goelzer, uma família incrível que sempre nos acolheu, que foi parceira durante todos esses anos. E agora a gente está com lagar próprio, então as pessoas podem visualizar, né, como é que funciona todo o processo. Sendo que agora em 2025, pelo segundo ano consecutivo, as pessoas vão poder participar tanto da colheita quanto do processo de extração, vão ajudar a colher as azeitonas dos pés, vão levar até o lagar, vão fazer todo o processo e vão levar para casa o seu azeite de oliva. Então, ali por final de março, início de abril, a gente vai lançar essa nova atração, que já é do ano passado, mas agora vem com ainda mais atrativos, né? Legal, né? Para que as pessoas possam, de fato, estar dentro daquele processo. Desde do processo de colher a azeitona. Exato. Então, te participar de todo o processo e, no final, levar uma garrafinha de azeite para casa. Então, na azeiteria também tem uma outra atração muito bacana, que é a imersão 360 graus. Show de bola. A gente fez um timeline contando a história lá da mitologia grega, né, daquela batalha épica entre Poseidon e Atena, com Zeus de mediador, né, que depois dá a vitória pelo melhor feito à humanidade, que seria uma árvore, uma oliveira, né, uma árvore de oliva, que Atenas presenteou à humanidade. Então vem lá da mitologia grega como que o azeite de oliva, como que as oliveiras chegaram até Gramado, passando pela Península Ibérica, pelo Mar Mediterrâneo, chegando de navio com os portugueses, não, né? Então a gente conta todo esse timeline, toda essa história, com alta tecnologia, com mais de 10 projetores que fazem a pessoa se sentir dentro dessa história. Porque você fica dentro de uma sala com projeção 360. Eu tive lá, é muito legal, depois você participa da degustação dos azeites, cada azeite tem uma degustação, tem com chocolate, tem com queijo, né? Muito bacana. Tem também a nova loja, né? A nossa loja, até o ano passado, ela era bem acanhada, ficava entre a nossa tratoria, entre o caixa, era difícil de atender e um pouco espaço para expor os produtos. Então a nossa loja, ela quadruplicou de tamanho, agora a gente consegue separar os azeites dos cosméticos, das geleias, também das cerâmicas, né? Que são todos produtos locais, é o mais legal de tudo. Por quê? Envolve muitas famílias, né, esse processo.
Então, são pequenos produtores que abraçaram essa ideia de produzir geleias à base de azeite de oliva e de folhas de oliveira. Tem o alambique do Hanalut, que começou a produzir os licores, as cachaças, a grappa e o gin, que é o primeiro do mundo, feito com folhas de oliveira, né? Tem toda a parte da ceramista, que são ceramistas locais que desenvolvem um artesanato, né, com a nossa logomarca, com o tema de azeitona, de oliveiras, né, que é muito bacana. E também a gente tem uma outra novidade que é super bacana, que é inédita no mundo, que se chama Make Your Blend. É um espaço onde são 4 tanques de 500 litros cada, com 4 monovarietais. Então a gente tem a arbequina, tem a coroneik, tem a frantoio e a coratina. Então é um são espaço... tipos de azeitona. Tipos de azeitona, variedades de azeite, que são azeites, cada um com sua peculiaridade, com níveis diferentes de amargor, de picância. Uns são mais intensos, outros são mais suaves, outros mais amargos, mais picantes, mais frutados. Então cada azeite tem a sua peculiaridade. E nesse espaço, o visitante vai ter a oportunidade de customizar o seu azeite, fazer o seu azeite na pinça, como a gente chama, né? Então, eu quero 33% da arbequina, 33% da coroneik e 33% da coratina. Tu vai fazer o teu azeite. Mas isso fica pronto na hora? Na hora. Tu vai provar as 4 variedades e eu vou montar os blends para ti. Isso já está sendo feito? Já está sendo feito. A gente está fazendo primeiramente para hotéis e restaurantes. Agora fechamos uma parceria muito legal com a Diostra, que é o novo restaurante do Casa da Montanha. Uhum. Então a gente customizou um azeite para eles, de acordo com o cardápio deles, né, que vai estar disponível na mesa para os seus clientes. Também fizemos para o Morada dos Canyons, que é uma pousada muito bacana lá em Santa Catarina, customizamos um blend para eles, também de acordo com o cardápio e com o gosto pessoal, né, do chefe que foi lá nos visitar, e a gente provou todos os 4 tipos de azeite, fez até 3 tipos de blend diferentes, com percentuais diferentes, até chegar no blend certo, onde ele foi engarrafado na hora, né? Então é uma garrafa de porcelana muito bacana. Então a ideia é também otimizar esse processo, então, e deixar ainda mais atraente o azeite de oliva na mesa dos estabelecimentos. Então é uma garrafa de porcelana customizada com a logotipo do hotel ou do restaurante e a nossa logo, e eu forneço em bags de 5 litros. Todo mês eles reabastecem, né, e reutilizam a garrafa de porcelana. Que legal, então é um processo totalmente novo, inovador, que não existe no mundo, é uma vanguarda, né, na questão que se refere à personalização de blends. Isso foi ideia sua? Foi ideia minha, pesquisei com alguns outros por tipos de produtos. Já acontece isso com o vinho, né? Então a gente se inspirou no vinho, mas é uma ideia que já tinha mais de 2 anos que a gente foi amadurecendo, trocando ideias entre os sócios, né, e outras pessoas que tinham conhecimento dessa área de customização, de personalização de blend, até chegar no modelo certo. Agora, em breve, teremos também um totem totalmente digital, onde as pessoas vão descrever as coisas que elas mais gostam de comer. E, em cima daquilo, a gente vai dar as opções dos blends, até para acelerar o processo, para poder fazer essa atração, levar essa atração até o consumidor final, no caso, o visitante. Então, agora, deixa eu te perguntar, você falou no vinho, né? As oliveiras, elas são semelhantes às plantações de uva, que tem diversos tipos, né? Exato. Para quem não entende, acha que é azeitona, mas são vários tipos de azeitona. São mais de 1.800 varietais ou variedades de azeitona. Algumas delas se adaptaram melhor no nosso terroir, no nosso quantas que clima. A gente tem 6 varietais: arbequina, picual, frantoio, coroneik, ascolana e massanilha. Então essas 6 elas se adaptaram muito bem ao nosso clima. A frantoio demorou um pouco mais para produzir, um pouco mais tardia, né? Então cada uma dessas varietais tem a sua peculiaridade, e quando a gente junta elas, né, num processo de blendagem, a gente deixa ainda mais complexo esse azeite, tanto no que se refere às notas primárias quanto às notas complementares. Então, o azeite de olivas é uma mistura dessas? É uma mistura. Então esse blend, ele geralmente, para ser um azeite de concurso, eu tenho que ter complexidade.
principalmente na questão do olfativo. Então, as notas complementares, a gente fez um azeite ali que tem notas de banana verde, de alcachofra, de maçã, de tomate, de folhas verdes, que é o que deu, com a mistura dessas varietais, deu essa complexidade que a gente sente no olfato, né? Com bons níveis de amargor, de picância, de gramínea, de herbáceo. E já vou te falar em primeira mão, né, que com muita honra a gente, pela segunda vez, foi selecionado para o Flosole, em Milão, na Itália, que é a bíblia dos azeites. São 5.000 competidores, só passam 500. E vocês já passaram? E nós passamos, fomos selecionados entre os 500 melhores do mundo para fazer parte do anuário de 2025, né? Então, eles fazem um ano antes, fazem os testes, provam, fazem uma análise sensorial com todos esses azeites durante o ano todo para selecionar os 500 melhores. Honra, então, já é o segundo ano consecutivo. Agora, no início do ano, a gente foi premiado no Atenas IOC, na Grécia, que é um dos concursos também com a régua mais alta, que é no berço, né, da olivicultura mundial, que é a Grécia, né? Vocês já estão exportando azeite? Ainda não chegamos nesse ponto, até porque nossa produtividade ainda é pequena. Quanto vocês produzem lá? Esse ano nós produzimos 10,5 toneladas. Isso é pouco? Em torno de 1.450 litros foram produzidos. É pouco. Abastece mal e mal a nossa loja. E sobra um pouquinho para fornecer para os hotéis, para o restaurante. Então, a expectativa é que a produtividade desses 29 hectares de área plantada que a gente tem hoje, quando ela atingiu a maturidade, em torno de 20 anos, nós tenhamos duplicado essa produtividade em torno de 20, 25 toneladas nos próximos 10 anos. Gradativamente a gente vai crescer. Então, a expectativa agora é para o próximo ano colher em torno de 14 toneladas. Porque demora muito, né, para poder colher a oliva quando você planta, né? De 3 a 8 anos é a primeira colheita, dependendo da varietal e do microclima, do local onde ela foi plantada. Claro, seguindo todos os processos de manejo, né? Eu tenho que ter uma adubação foliar, eu tenho que ter um sistema de calagem, eu tenho que ter os camaleões, tenho que fazer a roçada, tenho que fazer a adubação. Então, são todos processos que devem ser criteriosamente executados para que eu tenha uma produtividade na safra Hoje, subsequente. todo o seu terreno está ocupado já com plantação de oliveiras? Não, são só 29 hectares, um total de 154 hectares de área. Claro, a gente tem um APP grande lá, uma área de preservação permanente, e a expectativa é mais 3 ou 4 hectares nós tornarmos essas terras aptas à implantação de olival. E quem cuida disso? Como é que você faz para dar conta de todos esses hectares aí? Tem muita gente trabalhando para você? Como é que funciona? É uma equipe, a gente tem a equipe de olivicultura, né, que é composta por um especialista em agronomia direcionado para a olivicultura, que é diferente dos agrônomos de commodities, de milho, de soja, de arroz. Uhum. É uma outra parte da agronomia, né, mais específica, mais técnica, que é o Paulo Fogliarini, que é um grande estudioso, veio da escola da Itália, trabalhou muitos anos na Itália, que a gente trouxe para o nosso olival para que ele fosse o responsável pela execução de todos os processos de manejo, né? Quando chega, a gente eu observo em loco, né? Todo dia eu estou no olival para ver se esses processos de fato estão sendo executados da maneira certa, fazendo algumas observações pontuais, vendo se agora a gente está no período das floradas, né? A floração, quando abre a flor, ela recebe o pólen de uma varietal chamada coroneica, uma grega, essa flor cai, ocorre o processo de fecundação, cria-se um chumbinho, que é o pegamento, que a gente chama, para ali no final de fevereiro, março, já iniciar a curva de maturação, para que ali no final de março, início de abril, a gente chegar no ponto certo da curva de maturação. E a sua colheita é manual? Totalmente manual. Quantas pessoas fazem essa colheita? Você traz, gente? Como é que funciona? Na época da colheita é um processo bem difícil, principalmente para nós aqui na Serra. Na metade sul é bem mais simples para eles, para os nossos colegas olivicultores, porque é plano. É tudo plano, não tem pedra, é mais confortável, não que seja fácil, porque uma colheita é pegada. É bastante, requer muito trabalho, muita atenção, muito critério para que não altere os frutos, né? Eu não posso pisar nos frutos.
eu tenho que escolher a hora certa de colher para que o fruto chegue no lagar com as condições perfeitas para iniciar o processo de extração. Então, na colheita, a gente tem em torno de 15 a 20 pessoas trabalhando. São pessoas da comunidade? Da comunidade, que é funcionários nossos também, né, colaboradores nossos, junto com pessoas da comunidade, que a gente acaba trazendo. Dá um treinamento. Faz um treinamento, né, e os primeiros dias eu sempre estou junto no primeiro dia de colheita, porque depois eu vou para o lagar, porque eu também sou mestre lagareiro, eu faço todo o processo de extração. Então eu vou no olival nos primeiros dias, faço as palestras, né, direciono as equipes, coordeno as equipes, a gente escolhe os talhões dentro do olival, onde a azeitona já está naquele ponto correto de maturação para começar a colher. Então, vamos colher primeiro a arbequina, depois a gente colhe a coroneik, depois a frantoio, a ascolana e assim sucessivamente. A gente vai colhendo, extraindo, mandando para os tanques. Depois eu faço a blendagem. Eu misturo essas varietais e crio um blend, ou um blend suave, ou um médio ou intenso. A gente optou por produzir um blend mais intenso, até pelo nosso gosto pessoal, né? Pela forma como a gente gosta de exaltar todas essas propriedades do nosso terroir. Você tem como escolher se quer mais intenso? Com certeza. Como é que você mede isso? Isso, cada varietal vai ter níveis diferentes de amargor e de picância. Então, quanto mais picante, mais amargo, mais intenso é o azeite. Então, se eu pegar varietais como o picual, como o frantoio, por exemplo, que eu tenho lá no nosso olival, eu vou ter índices maiores de amargor e de picância. Se eu pegar uma varietal como a arbequina e a ascolana, esses níveis de amargor e de picância são menores. Então, o segredo da blendagem para atingir o estilo de blend que eu desejo é saber o percentual de cada varietal que eu vou usar nessa composição. Você tem todo o maquinário também para produzir o azeite aqui em Gramado? Sim, a gente fez uma parceria com a Fest, que é a primeira empresa do Brasil e da América Latina a produzir equipamentos específicos para extração. A Fest é uma empresa que vem da estação de produção de equipamentos para subestação de esgoto, né? Estações de esgoto, que são como é que chama aquelas? As turbinas, aquelas sim, que sim. fazem a separação, né? Uhum. É uma empresa que antes produzia isso. Eles viram na olivicultura uma possibilidade de criar equipamentos, né? Porque antes eram equipamentos caros, Pieralise, enfim, Mori, que são equipamentos importados da Itália, que se estragar uma peça, a manutenção é difícil, no meio de um processo de extração, se eu tiver algum problema, isso pode me custar a safra, né? Porque eu tenho 24 horas para colher e extrair o fruto. Se eu não extrair nesse tempo, eu perdi o azeite. Então, a Fest acho que veio para somar e para facilitar, né, a reposição de peças, a questão do suporte técnico também é muito, muito importante a gente ter alguém que nos dê o suporte técnico, pelo menos no início do processo, né, para ver se a máquina está funcionando de acordo. Porque prensa a azeitona, né? Sai o óleo. A azeitona, na verdade, assim, ela chega no lagar, a planta de extração, a nossa, no caso, é uma monobloco, tá? Ela é dividida em duas partes. A parte de recebimento e a parte de extração. Na parte de recebimento, é feito o quê? O desfolhamento, sai todas as folhas que vêm nas caixas, vem folha junto, vem galho, vem azeitona, às vezes vem alguma sujeirinha junto. Então a gente faz primeiro o desfolhamento, depois a gente faz a lavagem dos frutos e através de uma cremalheira ela vai para uma parte, para um ambiente estéreo, fechado, indoor, onde ela vai cair numa moega, vai moer a azeitona com caroço e tudo. Depois a gente transporta ela para uma batedeira, que são moinhos de martelos metálicos, onde a gente vai bater essa pasta de azeitona. E quando ela estiver homogênea, aí está o dom do mestre lagareiro. Saber o tempo de batimento, saber a hidratação correta, para depois transportar ela através de uma bomba de alimentação para o decanter, que é onde ocorre o processo de separação em 3 fases. A gente separa detrito de polpa e caroço, água de vegetação e azeite de oliva. O bagaço da azeitona sai por uma mangueira. Ele é aproveitável? É aproveitável, a gente chama de sansa. Ele é depositado nas bags e BCs de 1000 litros
e depois ele serve de adubo lá no olival. E o azeite de oliva sai por uma outra torneirinha. Ele sai da torneira, cai num tanquezinho, a gente chama de tanque de filtragem. Aí ele já está pronto para consumir? Ainda não. A gente passa no tanque, filtra, são cartões de 250 gramas de 20 por 20, são 20 cartões, que ele passa por um processo de filtragem e eu bombeio para os tanques de inox, de 2 mil litros. São 2 tanques de inox de 2 mil litros, mais 4 tanques de 500 ml, e 500 litros cada. Então eu bombeio para dentro, aí vem o processo de decantação. A gente espera o azeite sentar, como a gente chama na gíria, e depois bombeia ele para uma envasadora, faz o envasamento, depois vai para uma recravadora, onde a gente tampa com uma tampa com bico dosador e, por fim, a rotulagem. Tudo é feito lá no nosso lagar. Lá no Olivas. Exatamente. Então, é um processo que a gente hoje faz lá, mas que no passado a gente fazia em parceria com outros produtores. Me lembro. E o que significa quando é extra virgem? Ou não é extra virgem? Tanto de acidez. O que mede isso? É o que a gente faz justamente nas aulas, né? Na degustação sensorial harmonizada. Passar um pouco de conhecimento para que o brasileiro não seja mais enganado. Para que ele saiba por si próprio o que é um extra virgem, o que é um virgem, o que é um lampante. Para ser extra virgem, o azeite não pode conter absolutamente nenhum tipo de defeito sensorial. Não pode ter problema de ranço, de metálico, de avinagrado, morsa, aquecimento, cozimento, lenha úmida, mofo, borra, água russa, lubrificante, entre outros problemas que só é possível reconhecer ou identificar através da prova, da análise sensorial. O virgem, ele vai ter um defeito sensorial em baixa escala. E um lampante, que vem do termo lamparina, lampião, nos séculos passados se utilizava como combustível, ele vai ter 2 ou mais defeitos em alta escala, ou seja, ele não é apto para o consumo, ele faz mal para a saúde. Então, hoje no Brasil, nós temos um problema muito sério. Primeiro, o Brasil é o segundo maior consumidor de azeite de oliva do mundo. Só os Estados Unidos consomem mais azeite que nós. Não em per capita, mas em litros. Então, o Brasil é o segundo país que mais consome azeite de oliva no mundo. O que acontece? No Brasil, a gente usa nível de acidez para classificar azeite. Só o Brasil usa nível de acidez para classificar azeite de oliva, que é uma análise química laboratorial, que é um dado muito frágil para classificar azeite. Na Europa, em Portugal, na Itália, na Espanha, na Grécia, existe o que a gente chama de painel de catas, que são especialistas em análise sensorial, ligados ao Ministério da Agricultura dos seus países, que qualquer azeite que for para a União Europeia tem que ser degustado, provado e então classificado como extra virgem, virgem ou lampante. Além disso, eles fazem incursões diretas nos pontos de venda para ver se aquele azeite que foi enviado para o painel é o mesmo que está no mercado. É justamente por isso que na Europa se consomem azeites bons na sua grande maioria, azeites extra Esses que a gente consome aqui no supermercado, que fala que é extra virgem. Eu vou te contar o segredo. De cada 10, de 7 a 8 não são extra virgem, mas está escrito lá na garrafinha. Como é que passa isso na Anvisa? Por causa de uma análise química laboratorial que ninguém confere. Por exemplo, qualquer númerozinho pequenininho que seja inferior a 0,8 é considerado um extra virgem. O que é índice de acidez? Índice de acidez refere-se a agrupamento de cadeias de ácidos graxos. Ácido oleico não é perceptível no paladar. Esse azeite está ácido, está falando bobagem. Acidez é um parâmetro que, assim, o que a acidez quer dizer? Uma gordura, quando fica velha, tanto animal quanto vegetal, o que acontece com a gordura? Ela vai ficando rança, ela vai oxidando, ela vai saturando. Isso é o nível de acidez. Ou seja, o azeite, quando ele nasce, ele já nasce com a vida dele definida, o fim da vida dele definido. Ele tem 18 meses, no máximo 2 anos, é o fim da vida dele, sendo preservado de seus arqui-inimigos, que são o oxigênio, as altas temperaturas e a luminosidade. Ele dura no máximo 2 anos. Então, a acidez, quando eu mando para o laboratório para fazer análise química, logo depois do processo de extração, aí veio o terroir serrano, nosso azeite, 0,1 de acidez. Daqui 10 meses, se tu for no supermercado, tu vai olhar, nossa, esse azeite aqui tem 0,1 de acidez, já não tem mais.
Porque conforme o tempo vai passando, essa acidez Como é que o consumidor que não entende descendo. faz para saber, quando ele vai no supermercado, se o azeite realmente é extra virgem ou não? Tu já viu degustação de azeite no supermercado? Não. E nunca vai ver, sabe por quê? É. Porque o mercado de azeites, ele não quer que a gente saiba reconhecer os atributos. Primeiro que a gente tem que reconhecer os atributos. O que o azeite tem que ter para ser o extra virgem? Ele tem que ter cheiro de grama verde cortada, ele tem que ter cheiro de erva, ele tem que ter cheiro de mato. Isso é o gramíneo, o herbáceo e o frutado. No gustativo, ele tem que ter amendoado nos lábios, tem que ter amargor na língua e a picância lá no retrogosto. O que diferencia um blend suave do médio, do intenso, é os níveis de amargor e picância. Ou seja, amargo e picante são atributos. Ou seja, não tem como você saber sem degustar. Sem degustar é impossível. O ideal é não comprar azeite no supermercado. Não, o ideal é o seguinte. Primeira coisa, regra número 1. Quando esse azeite foi feito? O que a gente tem no mercado hoje, se vocês forem olhar, é a safra 2022. Por quê? A Espanha, o maior produtor, corresponde a 44% da produção mundial, teve uma quebra de safra em 23. Agora, em setembro e outubro, no hemisfério norte, que eles estão colhendo. Agora começou a colheita de 2024. Né? Ao contrário do sul, que é entre fevereiro e abril. Né? Então, no ano passado, 2023, a Espanha, em função da estiagem, não teve colheita. Por isso que os preços dos azeites que a gente está vendo estão altos. Ou seja, a gente está pagando caro e consumindo azeites ruins. Na grande maioria deles, virgens. Ou virgens batizados com óleos vegetais, o que é pior. Porque aí a gente não está consumindo HDL, que é a gordura monoinsaturada, a gente está consumindo LDL, que é a gordura poliinsaturada, que é o colesterol puro. Então, assim, só um extra virgem vai trazer o que a gente quer, que é o quê? A saudabilidade. Para reduzir colesterol, reduzir diabetes, fortalecer o sistema imunológico, prevenir câncer, prevenir Alzheimer, ter propriedades sensoriais e também organolépticas que vão trazer benefícios para a minha saúde. É anti-inflamatório então, também. Não comprar no supermercado, então. Não, tem algumas dicas. Por exemplo, regra número 1. Quando esse azeite foi feito, quanto mais novo, melhor vão ser as cargas de antioxidantes naturais, as propriedades sensoriais e organolépticas. Ou seja, opte sempre pela safra do ano. Por exemplo, safra do ano no azeite do hemisfério norte importado, português, espanhol, tu não vai encontrar. Por quê? Porque eles só estão produzindo agora lá, a safra 2024. Ou seja, se pegar hoje um azeite chileno, que é o que eu recomendo, os uruguaios são excelentes, os chilenos estão fazendo bons azeites também, e nós brasileiros estamos hoje fazendo os melhores azeites do mundo, a nova escola da olivicultura. E agora tem um tal de tempero composto com azeite, né? Que se o cara não presta atenção, ele pega aquilo lá pelo preço e aquilo não é azeite. A gente faz lá no Olivas as infusões aromáticas, só que infusões aromáticas que a gente resgatou lá dos frutões italianos da década de 20, que funciona como? São especiarias in natura que passam por um tratamento térmico, elas são esterilizadas, desidratadas e então infundidas em uma base de azeite de oliva extra virgem. A gente usa uma base mais suave de arbequina, arapossana e coronei, para exaltar as propriedades também da especiaria. É diferente desses de supermercado, na sua grande maioria, claro, que utilizam óleos essenciais. Então, um óleo essencial, ele é extremamente perigoso. Por quê? Porque ele mascara tanto os defeitos quanto os atributos da base do azeite de oliva. Eu não sei se é óleo de milho ou óleo de soja batizado com azeite virgem com sabor de alho, com sabor de pimenta, ou eu não sei se é um azeite de oliva extra virgem com sabor de pimenta, de alho, de trufa. Eu não tenho como identificar, porque esse óleo essencial ele é extremamente potente. Não, e aqueles azeites que você faz lá com infusões são maravilhosos. Tem um de chocolate. Esse de chocolate, fantástico. Ele é o primeiro da América Latina. Só tem um no mundo, que é um grego que usa óleo essencial de chocolate. Nós não. Nós utilizamos a amêndoa do cacau e a fava da baunilha, que são infundidas numa base de extra virgem, que vai remeter um chocolate meio amargo de 70%, um perfil mais amadeirado,
mas para doces, sorvetes, tortas, bolos, Você pode tem feito maior botar sucesso. azeite num sorvete? Claro, a gente serve lá na nossa azeiteria o sorvete de pistache com um fio de azeite de chocolate e o sorvete de creme com fio de azeite de limão siciliano, tem feito maior sucesso. Olha aí. Então a gente quebrou também. Azeite não é só para salada, Exato. né? Então aqui o que a gente quebrou? Aquele clichê azeite, salada, pizza. Então tem o azeite de canela, o azeite de limão, bergamota com baunilha, que também delícia. foram criados para harmonizar com torta alemã, com torta holandesa, com creme de baunilha. Tem um defumado também. Aí a gente tem os para salgados, a gente tem 2 lançamentos agora em primeira mão, que é o de manjericão com flor de sal e o de trufa negra, uma trufa negra italiana que a gente importa. Tem o smoke defumado, que é muito bom para carnes vermelhas. Tem um com limão, com calabresa. Com limão, com pimenta calabresa defumada. Então hoje a gente tem mais toda uma linha Mundi, que a gente homenageia a gastronomia típica de cada país. Então hoje a gente tem uma linha de mais de 20 estilos de azeites diferentes. Esses azeites assim, bergamota, com limão, você indica para usar com o quê? Por exemplo, um azeite de limão bergamota com baunilha, ele tem 2 vertentes de harmonização. Eu posso harmonizar desde frutos do mar, vieira, camarão, lagostim, carne de siri, caranguejo. Posso ir para peixes de água doce como uma truta, como uma tilápia, ou posso ir para os doces. Como eu falei, as tortas, né, à base de nata, os cremes de baunilha. Também é muito legal com frutas in natura, né? Gosto muito de comer o azeite de limão bergamota com fruta. Acho que combina super bem, dá um cítrico legal e a baunilha dá aquele dulçor super interessante. E o mais legal de tudo é que não tem açúcar, né? Então, o de canela, por exemplo, a gente já pode comer com uma granola no café da manhã, pode comer com Apfelstrudel, que é uma torta de maçã alemã, a gente pode comer com um abacaxi, pode comer também com um Chico balanceado, que é um doce super famoso. Então, a gente criou alguns azeites fora da caixa, para justamente quebrar aquele clichê e mostrar que azeite com doce também é bacana e super saboroso. Deixa eu te fazer uma pergunta. Essas chuvas que aconteceram aqui em maio, atrapalhou vocês lá? Chegaram a perder alguma coisa? Nós tínhamos muito receio de perder parte do olival, porque a oliveira ela não gosta de muita chuva. É uma árvore perene, uma árvore que tem uma resistência incrível, mas que ela não gosta de chuva em excesso. Tivemos muita apreensão em razão dessa característica dessa árvore, né? Que é o que gera todos os frutos. Então, felizmente, a drenagem do solo funcionou e não empoçou água na raiz, porque geralmente empoça água. Como a gente tem um terreno que é a base de basalto, né? Tem muita pedra embaixo e tem uma laje de pedra embaixo. Então, o que acontece? A raiz da oliveira, ela chega até essa pedra e ela para, ela não vai mais fundo. Ela começa a crescer para os lados. E quando a água começa a cair, infiltrar no solo, ela para nessa laje, ela não desce mais. Sim. E se o tempo e a quantidade de água ficar em contato com a raiz, a tendência é que apodreça essa raiz. E se apodrece a raiz, consequentemente a árvore morre. Então vocês têm um sistema de drenagem violento. Então a gente tem vários quilômetros de dreno, que a gente escoa essa água, né, e manda tudo para os açudes, né, e para depois a gente reutilizar essa água nos processos de manejo do olival. Vocês, inclusive, então a gente aproveita toda essa água, né, nada é desperdiçado. Essa água ela vai para os açudes, toda direcionada para o açude, que é o pluvial, né, a água que sai, né, a gente canaliza através de drenos, bota para o açude e depois reutiliza ela nos processos de manejo. Isso é muito legal. Então, a sustentabilidade da olivicultura, ela é muito interessante, porque a gente preserva também toda a mata ciliar, que foi de extrema valia também, para impedir que os prédios, que as construções lá fossem atingidas, né? Então, a olivicultura, ela mantém a mata ciliar, porque eu preciso dessa barreira natural para impedir a proliferação de fungos e de insetos, que podem vir a afetar o meu olival. Então, a olivicultura ela já é uma cultura preservacionista, que preserva a água potável, que é de extrema valia para os processos de manejo, preserva a mata ciliar, que é importante, que é uma defesa natural do próprio olival,
né? Então, isso foi importante também para, de certa forma, impedir que houvessem danos maiores nos prédios. Como tu bem sabe, a comunidade Vocês tiveram que fazer uma nova estrada lá, né? da região sabe, a nossa estrada desabou, simplesmente veio abaixo. A quantidade de chuva foi algo absurdo e o sistema de canaletas que a gente tinha para correr a água, né? Porque nós estamos em cima do morro. Sim. Né? A guarita era lá embaixo, tinha toda aquela subida, né? E vertia muito, cascata, era uma cascata de água. E a nossa estrada, assim como centenas de estradas aí, aqui da região, não suportaram o volume excessivo de água e acabaram desabando. Então a gente teve que abrir um acesso secundário lá pela linha 15, um trabalho muito árduo, um trabalho muito sacrificante, foram 20 dias com o pé no barro, abaixo de chuva, abaixo de frio. A equipe, agradecer a equipe de colaboradores do Olivas de Gramado, que esteve com a gente, né, das 6 da manhã até a hora do sol se pôr, para fazer com que aquela estrada fosse construída a tempo. Né? Nós ficamos 45 dias fechados, nós não tínhamos mais outra opção a não ser abrir ou demitir. Né? Não tinha mais como sustentar a empresa sem ter uma receita, né? E ao mesmo tempo que a gente reconstruiu essa estrada, o turismo, a gente conseguiu fomentar esse turismo local, que foi fundamental para que a gente conseguisse manter até 90% do nosso quadro de funcionários. Então a gente conseguiu manter a grande maioria dos nossos colaboradores, né, sem ter que fazer demissões em massa. E agora a gente já está num estágio bem avançado. Passamos por processo de explosão, né? A gente tem que dinamitar uma parte da rocha para conseguir abrir um novo trajeto para refazer aquele acesso principal. O principal já tem previsão de ficar pronto? A gente tem previsão de 45 dias, né? Se o tempo ajudar, acredito que ajude. Acho que agora vai. Né? Porque agora vem toda a parte onde a rocha detonada vai fazer todo o suporte, depois vem o saibro médio, depois vem a brita, o saibrinho bem fino e o pó de brita, que a gente chama, né? E por fim vem a colocação dos bloquedos, também a construção do meio-fio, das valetas laterais e também das galerias pluviais. Entendi. Bom, eu queria saber de você agora sobre a Semana Farroupilha, né? Que o Olivas tem, já falamos aí da nova azeitaria lá, das novas atrações, com a lojinha, com o cinema 360 graus, mas vocês também têm a bicicleta voadora, tem passeio a cavalo, tem o Sunset, que é fantástico, né? Eu acho que é a atração principal de vocês lá, aquele pôr do sol maravilhoso, e agora vai ter aí atrações especiais para a Semana Farroupilha, né? Justo, não poderíamos deixar de enaltecer a nossa cultura, do nosso povo, da nossa gente, né? Depois de tudo que o Rio Grande do Sul passou, né? Momentos de muito desespero, de apreensão, de dor. Então, a resiliência do povo gaúcho, a força, né? A máxima do povo pelo povo nunca foi tão evidenciada como nos tempos em que vivemos. Sim. Né? Então, é todo mundo ajudando todo mundo, sem depender de governo, sem depender de nada. Os gaúchos mostraram a sua real força e conseguiram, né, passar por esse episódio. Ainda estamos reconstruindo muitas coisas. No nosso caso lá é um exemplo disso. Né? Regiões foram muito mais afetadas que nós aqui na Serra. Também estão se reconstruindo, criando novos caminhos, né, se reinventando. E a Semana Farroupilha, ela vai, de uma certa forma, agradecer. Eu acho que é um momento de agradecimento, é um momento de enaltecer todas essas virtudes. Porque a gente, nos outros anos, ou fazia um churrasco, ou fazia uma ação. Este ano, nós resolvemos montar um galpão crioulo, trazer um pouco da dança gaúcha, da música gaúcha, da prosa, das proclamações gaúchas, né? Também em parceria com algumas escolas que vão participar. A gente vai ter as rodas de chimarrão, vai ter os churrascos, privilegiando sempre os artistas locais, né? Como é de praxe, o Olivas de Gramado sempre favorecer
o que está no entorno da nossa comunidade, né? Pessoas e empresas, para justamente reverenciar, né? E vamos ter a nossa chama crioula também, acesa lá no parque. Esperamos... Tudo isso de 13 a 20 de setembro? Vai ser a partir agora, dia 8, dia 8 até o final do mês. Nós vamos adelante do dia 20, todo mês, uma programação super bacana, né, com música, com dança, com folclore, e também vão ter os backdrops contando um pouco da história de todos esses, né, essas alegorias que fazem parte da cultura gaúcha, que mais do que nunca está aflorada dentro de cada um de nós, mesmo aqueles que não são gaúchos, mas que moram aqui no Rio Grande. Esse senso de pertencimento, sim, ele está mais vivo do que nunca. E não poderíamos deixar nós do Olivas de Gramado de reverenciar tudo isso. André, quero agradecer demais a sua presença aqui no podcast. Eu que agradeço a oportunidade. Talks. Falamos de muita coisa, tiramos muitas dúvidas com relação à produção de azeite e também enaltecendo o trabalho de vocês lá no Olivas de Gramado, que vocês conseguiram assim transformar o Olivas hoje numa das principais atrações de Gramado. E eu quero parabenizar vocês por isso, porque é um parque que ele não está na região central, né? Mas mesmo assim, as pessoas vêm para cá já no roteiro Olivas de Gramado. Eu só queria encerrar, Kaique, com a tua permissão, de justamente provocar uma reflexão, claro, na nossa comunidade. Porque Gramado já foi a terra do chocolate, Gramado já foi a terra das malhas, do artesanato, do fundi, do café colonial, dos móveis. O que a gente fez com tudo isso? O que a gente fez? A gente acabou vendendo fundi a R$ 49,90, servindo colchão mole como se fosse filé mignon, usando o queijo em pó em vez do emmental. Nosso chocolate, em partes, claro, exceto aqueles que ainda mantêm a tradição, hoje é pura gordura hidrogenada e leticina de soja. A nossa lã de ovelha das malhas tradicionais viraram fios sintéticos da China. Os nossos móveis, a mesma coisa, deixaram de ser móveis de madeira de lei, artesanais, e começaram a ser importado tudo da China. O nosso café colonial deixou de ter a linguiça, o queijo, né, a nata, a geleia, com 80 tipos de variedade. O colono não comia torta de bolacha, o colono não comia risoles, o colono não comia tudo isso que oferece, como sendo um café colonial, né? Então, a gente tem que fazer essa crítica construtiva, porque nós, de uma certa forma, nós criamos um novo produto, que é o azeite de oliva, que veio para somar, porque Gramado só é Gramado, né? A consolidação do destino turístico Gramado, ela está diretamente atrelada a esses produtos que eu citei, que ajudaram a fazer Gramado um dos maiores e melhores destinos turísticos do Brasil, e que a gente está perdendo. A gente está prostituindo, que são patrimônios imateriais da nossa comunidade. A gente está prostituindo ele. E isso é um ponto de reflexão muito sério, que todos nós, gramadenses ou que moram em Gramado, devemos fazer em conjunto. Assim como o que a gente quer para o futuro da nossa cidade, né? Então, antes se achava que o centro era tudo, né? Que tudo estava em volta da rua coberta, que só ali Gramado era 2 ruas, a São Pedro, 3 ruas, a Garibaldi e a Borges, né? E a gente mostrou que não. O que a gente fez? A gente fez um movimento contrário. A gente saiu do centro e voltou para onde? Para as nossas origens. Para as nossas origens, onde tudo começou, no Marco Zero de Gramado, onde os primeiros colonos italianos chegaram. Depois, Major Nicoletti, né, pegou eles, levou até onde hoje encontra essa cidade. Então, esse movimento contrário, vamos olhar para a nossa colônia, vamos olhar para a nossa natureza. Olha o Parque das Orquídeas aqui, é algo que tem que acontecer logo, que é o pulmão da nossa cidade aqui. Né? Os parques naturais, resgatar o antigo Parque Nor que nós tínhamos, revitalizar o Lago Joaquim da Ritabir, investir mais no Lago Negro para dar uma infraestrutura cada vez melhor, começar a olhar para todas as belezas naturais que a gente tem no nosso interior,
né? E a possibilidade de se empreender sem poluir, sem destruir. Ou seja, esse crescimento sustentável é o que vai dizer se nós vamos continuar sendo um dos principais e melhores destinos turísticos do Brasil ou se nós vamos cair, né, na boca da nossa própria ambição, né? Então, e pode ser tanto, é uma faca de dois gumes, né? Ou pode ser o norte do futuro próspero, ou pode ser o início da nossa decadência. Aí eu te pergunto, com essa reflexão totalmente pertinente e com o aprendizado que você tem do teu pai, que tem uma visão de vanguarda, que eu vejo que você compartilha também, Sempre. Não pensa em entrar na política, André? De forma Para alguma. Contribuir com o Gramado? Contribuir sempre, da melhor forma possível, né? Acho que é um dever, não é uma opção. A gente sempre, de alguma forma, contribuir para a nossa comunidade. Mas digo politicamente, mas envolvido politicamente diretamente. Eu não me vejo lá. Eu não me vejo lá. Eu acho que a minha missão é outra. Eu tenho uma outra missão, tenho uma missão grande, árdua. Sim. Então, eu acho que existe espaço para... Tem bons nomes hoje na nossa política. E tanto, independente de partido, a gente tem ótimos nomes, né? O que a gente precisa fazer é convergir. É sentar, olhar e escutar. Escutar o que os outros têm para dizer, qual é a visão deles, né? E fazer um brainstorm geral com todos os setores da nossa comunidade, desde o empresário até o trabalhador, né? Desde o comércio, passando pela indústria, passando pelos sindicatos, pelas associações, pelo Convention Bureau, fazer esse brainstorm para definir aonde que a gente quer chegar e de que forma a gente vai chegar. Porque esse trajeto, o que eu falei lá atrás, esse trajeto é o que vai definir se nós vamos ter o final feliz ou se a gente vai se perder no caminho. Como aconteceu com muitas cidades turísticas, Brasil afora, a gente tem um monte de exemplo aí de decadência. Por quê? Porque não souberam conduzir o sucesso. Ou seja, o pai sempre diz isso, né? Tu levantar o avião, chegar lá em cima já é difícil. Tu atingir o sucesso, agora tu manter ele lá em cima... Não pode deixar o avião embicar. É mais difícil ainda. Então, não poderia deixar de fazer essa provocação para todos os setores da nossa comunidade, da nossa sociedade, civil e pública, para que a gente comece a ver quais serão os próximos passos que a cidade vai dar. O que é fundamental? O que é prioridade? Né? Então, isso é de extrema valia para que a gente tenha um futuro melhor para as próximas gerações, não pensando em nós, pensando nas próximas gerações. O que nós vamos deixar para os nossos filhos, para os nossos netos? Então, é isso que a gente tem que pensar em conjunto, em comunidade. Porque eu acho que esse coletivismo foi o que fez Gramado, esse coletivismo. Essa gente fez Gramado. E essa gente tem a missão de conduzir Gramado, né, para que as próximas gerações continuem esse trabalho, né, com essa mentalidade, com essa visão. André Bertolucci no Gramado Talks de hoje. Obrigado, André. Kaique. Tamo junto. Até a próxima.